Se nada mudar dentro de você, nada muda de verdade fora de você. Essa é a parte que quase ninguém quer ouvir. Muita gente passa anos tentando trocar de rotina, de meta, de ambiente, de oportunidade, achando que o problema está sempre do lado de fora. Mas o que destrói uma vida, na maioria das vezes, não é falta de potencial. É a posição interior a partir da qual essa vida está sendo vivida. É querer paz enquanto alimenta a agitação. É querer força enquanto obedece ao medo. É querer clareza enquanto vive mergulhado em ruído, comparação, excesso de pensamento e reação emocional. E enquanto essa base não muda, a pessoa até tenta avançar, mas avança carregando o mesmo caos por dentro. Talvez esse seja o seu ponto exato hoje. Você quer mudar, mas sente que algo sempre puxa de volta. Quer ficar forte, mas continua reforçando hábitos mentais que te enfraquecem. Quer transformar a própria vida, mas ainda entrega energia demais para distrações, impulsos, atrasos, interpretações e dores que já deveriam ter perdido poder. E o pior é que isso nem sempre aparece de forma dramática. Às vezes, aparece em silêncio, na forma como você pensa quando acorda, na forma como se trata quando falha, na forma como reage quando não recebe o que esperava, na forma como deixa um dia ruim virar uma identidade inteira. É assim que muita gente perde a própria vida, não em uma grande tragédia, mas em pequenas concessões internas repetidas por tempo demais. É por isso que este vídeo importa. Porque se você permanecer até o final, não vai receber motivação vazia, nem frases prontas para se sentir bem por alguns minutos. Vai receber 9 lições que podem reorganizar sua mente por dentro. 9 lições para te mostrar o que você está fortalecendo sem perceber, para te fazer entender por que sua mente sofre não só pela dor, mas pelo excesso que carrega, para te ensinar a agir sem pedir permissão emocional ao medo, ao desânimo ou à ansiedade, para te mostrar como recusar internamente aquilo que não merece mais espaço dentro de você, para te revelar por que nem toda batalha merece sua energia, para te tornar mais estável diante da demora, menos manipulável pelos próprios impulsos, mais profundo no silêncio e mais confiável diante da sua própria consciência. O benefício de ficar até o fim é claro. Você vai sair daqui com uma visão mais firme sobre o que realmente precisa mudar para que sua vida deixe de girar em falso. Vai perceber que força não é intensidade passageira, não é se sentir invencível por um dia, não é parecer poderoso diante dos outros. Força é ter estrutura, é sustentar a própria direção quando a emoção oscila, é continuar reto quando o resultado demora, é não se negociar por dentro toda vez que a vida aperta, é construir uma solidez que não depende de aplauso, de pressa, de validação e nem de circunstâncias perfeitas. Os estoicos sabiam disso com uma lucidez desconfortável e libertadora. Marco Aurélio não tentava controlar o mundo. Ele trabalhava para não perder o governo de si. Epicteto não ensinava a eliminar a dor da existência, mas a distinguir com precisão o que depende de você e o que não depende. Sêneca não tratava a força como espetáculo, mas como disciplina interior diante do inevitável. E é exatamente essa linha que conduz este vídeo. Não se trata de virar alguém frio, não se trata de sufocar emoções, não se trata de viver em rigidez artificial. Trata-se de parar de colaborar com a própria fraqueza. Trata-se de mudar a forma como você se posiciona diante da realidade. Porque a verdade é esta. Antes de uma vida mudar, uma mente precisa amadurecer. Antes de um resultado aparecer, uma postura precisa ser construída. Antes de o mundo perceber qualquer transformação, você precisa parar de alimentar tudo aquilo que te mantém pequeno por dentro. E esse processo quase sempre acontece em silêncio, sem anúncio, sem reconhecimento imediato, sem plateia. É justamente por isso que ele tem tanto valor. Porque tudo o que é construído longe da performance tende a ser mais sólido, mais limpo e mais difícil de quebrar. Então preste atenção no que vai acontecer daqui para frente. Cada lição deste vídeo foi pensada para atingir uma área específica da sua fraqueza interior e transformá-la em clareza, autocontrole e direção. Você vai confrontar hábitos mentais que te sabotam,
Vai entender por que sua energia está vazando para coisas pequenas. Vai perceber o quanto sua vida pode estar sendo conduzida por estados emocionais instáveis. E, aos poucos, vai começar a enxergar uma forma mais firme, mais racional e mais silenciosa de existir. Se você ouvir com seriedade, este vídeo pode fazer uma coisa rara por você. Pode devolver eixo, pode te mostrar que não é o mundo que precisa primeiro se reorganizar para que você fique forte. É você que precisa assumir uma nova posição interior para então começar a mudar tudo ao redor com mais lucidez. E quando isso acontece, a vida talvez não fique fácil de repente, mas deixa de te encontrar tão vulnerável, deixa de te arrastar com tanta facilidade, deixa de comandar sua mente do jeito que comandava antes. O que começa aqui não é só um vídeo sobre força, é um confronto com tudo em você que ainda está sendo alimentado na direção errada. E também é o início de uma reconstrução, mais sóbria, mais profunda, mais silenciosa, mais real. Pare de alimentar o que há de fraco dentro de você. Você não se torna fraco de uma vez, vai se tornando. Em silêncio, aos poucos. Toda vez que alimenta o lado de si mesmo que pede desculpa, fuga, conforto fácil, reação impulsiva, autocompaixão desordenada, ressentimento, excesso de pensamento e dependência emocional. Esse é um ponto que muita gente nunca encara com honestidade. Acha que força é algo que simplesmente se tem ou não se tem. Mas não é assim. Força e fraqueza são treinadas. Ambas crescem com repetição. Ambas são alimentadas. E no fim, aquilo que você mais alimenta dentro de si começa a comandar sua vida. Perceba como isso funciona na prática. Você sente um desconforto pequeno e corre para a distração. Sente uma frustração e alimenta pensamentos de derrota. Sente medo e imediatamente se trata como incapaz. Sente cansaço e já conclui que não consegue continuar. Sente uma ferida no ego e passa o dia inteiro revivendo a situação. Nenhum desses movimentos parece enorme isoladamente, mas juntos, repetidos ao longo do tempo, criam uma estrutura interna fraca, reativa e dependente. E depois, a pessoa olha para a própria vida e diz que não entende por que não consegue mudar. A resposta, muitas vezes, está aqui. Ela está nutrindo exatamente aquilo que a impede de ficar forte. O estoicismo é duro nesse ponto, porque ele não aceita que você trate seus impulsos como identidade e nem suas inclinações como destino. Marco Aurélio constantemente lembrava a si mesmo que a alma toma a cor dos pensamentos que cultiva. Essa frase é decisiva, porque mostra que sua vida interior não é neutra. Ela está sendo pintada todos os dias pelo tipo de pensamento, atitude e interpretação que você repete. Se você repete reclamação, alimenta fraqueza. Se repete autoindulgência, alimenta fraqueza. Se repete fuga, alimenta fraqueza. Se repete ressentimento, alimenta fraqueza. Não porque seja uma pessoa condenada, mas porque está treinando exatamente a parte errada de si. A maioria das pessoas quer ficar forte, mas sem parar de nutrir o que as enfraquece. Quer paz, mas continua alimentando ruído. Quer disciplina, mas continua alimentando facilidade. Quer clareza, mas continua alimentando excesso. Quer respeito por si, mas continua quebrando a própria palavra. E enquanto essa contradição não é vista com lucidez, nenhuma mudança profunda se sustenta. Porque o problema não está só na ausência de boas práticas. Está na presença constante de reforços internos que empurram você na direção oposta. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não governa a si mesmo. E esse governo começa exatamente aqui. Não apenas escolhendo o que fazer, mas observando o que você está fortalecendo dentro de si a cada resposta. Porque cada resposta educa seu caráter. Cada concessão ensina algo à sua mente. Cada repetição constrói um tipo de homem. Você está se tornando alguém mesmo quando acha que nada importante está acontecendo. Está se tornando alguém na forma como responde ao tédio, ao atraso, à crítica, à solidão, ao desconforto, à vontade de desistir. O silêncio não interrompe essa formação. Ele apenas a torna menos visível.
Existe uma pergunta que precisa ser feita com brutal honestidade. O que em você está sendo bem alimentado hoje? Sua firmeza ou sua desculpa? Sua lucidez ou seu drama? Sua responsabilidade ou sua fuga? Sua coragem ou seu hábito de recuar? Porque é muito fácil dizer que quer uma vida nova. Difícil é olhar para dentro e admitir que talvez esteja fortalecendo justamente a estrutura que sabota qualquer tentativa de mudança. Sêneca alertava que a mente que se acostuma ao conforto se torna escrava de qualquer desconforto. Isso é real demais. Quando você alimenta constantemente a parte que quer o caminho mais fácil, mais rápido e mais leve, você não está apenas tendo momentos de alívio. Está construindo dependência. Está treinando sua mente para rejeitar esforço, demora, silêncio, incerteza e peso emocional. E uma mente assim não consegue sustentar grandes mudanças, porque toda mudança séria exige atravessar fases em que nada parece agradável. Por isso, ficar forte exige uma decisão silenciosa, mas radical. Parar de dar comida ao que há de fraco em você. Isso significa não acolher toda desculpa como verdade. Não tratar toda emoção como comando. Não transformar toda dor em centro da sua identidade. Não oferecer abrigo constante ao impulso de fugir, reclamar, adiar e dramatizar. Significa começar a escolher com mais consciência o que merece crescer dentro de você e o que precisa enfraquecer por falta de alimento. Esse processo não é violento, é lúcido. Não é sobre se odiar. É sobre parar de colaborar com tudo em você que te diminui. É sobre deixar de chamar de personalidade aquilo que muitas vezes é apenas hábito mal treinado. É sobre entender que uma nova vida começa quando uma nova nutrição interior começa também. E essa nutrição não vem só do que você lê ou escuta. Vem do que você repete em pensamento, do que você permite, do que você recusa, do que você reforça silenciosamente dia após dia. Se você realmente quer mudar tudo na sua vida em silêncio, então comece observando isso. Não apenas o que está fazendo por fora, mas o que está fortalecendo por dentro. Porque o seu destino não será moldado apenas pelas metas que você diz ter. Será moldado principalmente pela parte de você que estiver sendo alimentada com mais constância. E aqui começa uma virada séria. Quando você para de alimentar a fraqueza, ela não some de imediato, mas perde terreno, perde força, perde autoridade. E pouco a pouco, o que antes te dominava começa a te encontrar mais firme, mais sóbrio, mais difícil de ser levado. É assim que a força real nasce, não em um momento de intensidade, mas em uma série de recusas silenciosas ao que te enfraquecia por dentro. Sua mente não sofre apenas pela dor, mas pelo excesso. Talvez o seu problema não seja só o que você está vivendo. Talvez seja tudo o que você está carregando ao mesmo tempo dentro da sua mente. Pensamentos demais, comparações demais, preocupações demais, cenários demais, informações demais, opiniões demais, estímulos demais. A dor já existe, mas o excesso multiplica o peso. E é por isso que você se sente cansado mesmo sem ter enfrentado algo extremo. Não é apenas o problema, é a soma de tudo o que ocupa seu espaço interno sem necessidade. A mente sobrecarregada perde a capacidade de responder com clareza. Ela reage, ela se antecipa, ela exagera, ela mistura coisas que não têm relação. Um pequeno problema vira um cenário inteiro. Uma dúvida vira uma cadeia de inseguranças. Um atraso vira um sinal de fracasso. Não porque a realidade seja assim, mas porque a mente já está saturada. E quando está saturada, tudo parece maior do que realmente é. Você não sofre só pelo que aconteceu. Sofre pelo que imagina que pode acontecer, pelo que já passou e ainda não soltou, pelo que os outros podem pensar, pelo que poderia ter sido diferente, pelo que talvez dê errado. É como se sua mente estivesse sempre alguns passos à frente da realidade, tentando controlar o que não controla e revivendo o que já não existe. E isso cria um estado constante de tensão. Um estado em que você nunca está totalmente presente, nunca está completamente leve, nunca está realmente em paz.
Epicteto não falava apenas sobre controlar emoções. Ele falava sobre examinar impressões, ou seja, não aceitar automaticamente tudo o que surge na mente como verdade. Esse é um ponto crucial, porque quando você não filtra, tudo entra, e tudo que entra ocupa espaço, e tudo que ocupa espaço influencia a forma como você sente e age. A mente vira um lugar onde qualquer pensamento tem acesso direto à sua energia, e isso enfraquece. Marco Aurélio tinha o hábito de reduzir as coisas à sua essência. Quando algo parecia grande demais, ele desmontava mentalmente até enxergar o que realmente era. Esse processo corta o excesso, remove o exagero, tira a carga desnecessária que a mente coloca sobre os acontecimentos. E isso é uma habilidade, não é algo automático, precisa ser praticado. Você precisa começar a perceber que nem tudo que pensa merece atenção. Nem todo cenário precisa ser seguido, nem toda preocupação precisa ser aprofundada, nem toda lembrança precisa ser revivida. Existe uma diferença entre pensar e se perder em pensamento, entre refletir e se afogar, entre considerar algo e ser dominado por aquilo. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso se conecta diretamente com o excesso, porque a imaginação, quando não é controlada, cria um volume de sofrimento muito maior do que os fatos reais. Você não está apenas vivendo o que acontece, está vivendo várias versões possíveis do que poderia acontecer, e nenhuma delas está sob seu controle. Mesmo assim, sua mente reage como se estivesse. Esse acúmulo cria um efeito perigoso. Você perde a capacidade de foco, perde a clareza, perde a firmeza nas decisões, porque está dividido em várias direções ao mesmo tempo, e uma mente dividida não sustenta disciplina. Ela oscila, ela hesita, ela começa algo e logo se dispersa. Não por falta de capacidade, mas por excesso de carga. Se você quer ficar forte e mudar sua vida em silêncio, precisa começar a cortar. Não apenas adicionar hábitos, mas remover aquilo que contamina sua mente. Reduzir o consumo desnecessário, reduzir comparações, reduzir exposição a estímulos que só alimentam inquietação, reduzir o hábito de pensar sem direção. Isso não significa viver isolado, significa ser seletivo, significa proteger seu espaço interno como algo valioso. Porque quando você reduz o excesso, algo muda imediatamente. A mente desacelera, a percepção fica mais limpa, o que realmente importa se destaca, as decisões se tornam mais firmes, o emocional deixa de oscilar com tanta intensidade, não porque os problemas desapareceram, mas porque agora há espaço para lidar com eles de forma mais lúcida. Força não vem apenas de adicionar disciplina, vem também de remover o que enfraquece. E muitas vezes, o que mais enfraquece não é o problema em si, mas o volume de coisas que você permite carregar junto com ele. Quando você aprende a simplificar por dentro, começa a construir uma base mais estável, menos reativa, menos sobrecarregada, mais capaz de sustentar direção. E essa base muda tudo, porque uma mente mais leve não foge tanto, não dramatiza tanto, não se perde com tanta facilidade. Pare de pedir permissão emocional para agir. Você não está parado porque não sabe o que fazer. Está parado porque está esperando se sentir do jeito certo para fazer, esperando motivação aparecer, esperando a ansiedade diminuir, esperando a confiança surgir, esperando o medo desaparecer. E enquanto espera, o tempo passa, a oportunidade esfria e a própria mente aprende uma lição perigosa. Só agir quando for confortável. Esse é um dos hábitos mais silenciosos que enfraquecem uma vida inteira. Transformar emoção em requisito para a ação. Como se fosse necessário estar calmo para começar, confiante para continuar, motivado para persistir. Mas a verdade é outra. Se você depender disso, vai agir pouco, porque o estado emocional é instável por natureza. Oscila, muda, falha. E quando falha, você para junto. O estoicismo corta isso com precisão. A ação deve ser guiada pela razão, não pelo humor do momento. Epicteto não dizia, espere sentir-se pronto. Ele dizia,
Faça o que deve ser feito, independentemente do estado interno, porque o controle que você tem não está no que sente, mas no que faz apesar do que sente. E essa diferença muda tudo. Perceba o padrão que te prende. Você sente resistência e conclui que não é o momento. Sente medo e decide que não consegue. Sente desânimo e interpreta como falta de capacidade. Sente ansiedade e transforma isso em bloqueio. Em todos esses casos, a emoção não apenas aparece. Ela define a decisão. E quando isso se repete, você começa a viver condicionado. Não à sua vontade racional, mas ao seu estado emocional. Marco Aurélio lidava com isso diariamente. Ele não acordava motivado todos os dias. Ele acordava consciente do que precisava ser feito. E isso bastava. Essa é a diferença entre quem constrói força e quem vive esperando o momento ideal. Um age com base no dever. O outro negocia com o próprio desconforto. Existe algo que você precisa entender com clareza. A prontidão não vem antes da ação. Ela nasce durante a ação. Você não se torna confiante para começar. Você começa e, ao repetir, a confiança se constrói. Você não elimina o medo para agir. Você age e, ao sobreviver à ação, o medo perde força. Esperar o estado perfeito é atrasar o processo que cria o próprio estado. Sêneca lembrava que a dificuldade inicial é maior na imaginação do que na realidade. Isso acontece porque você fica tempo demais pensando e tempo de menos fazendo. E enquanto pensa, a emoção cresce, ganha espaço, ganha peso, ganha autoridade. Mas quando você entra em ação, algo muda. A mente para de girar em torno da possibilidade e passa a lidar com o real. E o real quase sempre é mais simples do que o cenário que você construiu na cabeça. Agir sem permissão emocional não significa ignorar o que sente. Significa não dar a isso o poder de decidir. Você pode estar ansioso e começar. Pode estar cansado e continuar. Pode estar inseguro e avançar. Pode não estar no seu melhor e ainda assim fazer o necessário. Isso não te torna insensível, te torna confiável. E aqui está o ponto mais importante. Cada vez que você age sem depender do estado emocional, você reeduca sua mente. Mostra que a ação não depende de conforto. Mostra que você não está à mercê de cada oscilação interna. Mostra que existe uma parte em você que decide, mesmo quando o resto hesita. E essa parte precisa ser fortalecida. Se você quer ficar forte e mudar sua vida em silêncio, precisa parar de negociar com aquilo que sente. Não no sentido de se violentar, mas no sentido de não se submeter. Porque enquanto sua ação depender de motivação, sua vida será instável. Enquanto depender de confiança, será lenta. Enquanto depender de ausência de medo, será limitada. A força real nasce quando você começa a agir mesmo sem essas condições. Quando faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Quando sustenta o que começou mesmo sem entusiasmo. Quando continua mesmo sem certeza total. E é exatamente aqui que algo começa a mudar de forma profunda. Porque você deixa de ser alguém que reage ao que sente e passa a ser alguém que conduz o que faz. A emoção continua existindo, mas perde o poder de comando. E quando isso acontece, sua disciplina deixa de ser frágil. Aprenda a disciplina da recusa interior. Nem tudo o que entra na sua mente merece permanecer. Nem todo pensamento precisa ser acolhido. Nem toda lembrança merece ser revivida. Nem toda humilhação precisa continuar ocupando espaço. Nem toda dor tem o direito de montar morada dentro de você. Existe uma força que quase ninguém desenvolve com seriedade, e sem ela é impossível ficar realmente forte. A força de recusar por dentro aquilo que enfraquece sua estrutura. Muita gente acredita que disciplina é apenas fazer o que precisa ser feito. Mas há uma parte mais silenciosa e muitas vezes mais difícil. Não alimentar mentalmente o que te corrói. Não revisitar ofensas antigas como se ainda estivesse vivendo o momento. Não ensaiar cenários de fracasso antes mesmo de agir. Não transformar um erro em sentença de identidade. Não deixar que um dia ruim contamine a visão da própria vida inteira.
Esse tipo de recusa interior é uma das formas mais profundas de poder. Perceba o que acontece quando você não exerce essa disciplina. Uma lembrança antiga volta e você se entrega. Uma crítica surge na memória e passa a influenciar o dia inteiro. Um medo pequeno aparece e já começa a construir um cenário enorme em torno dele. Um erro recente é repetido mentalmente tantas vezes que deixa de ser um fato e vira definição pessoal. Aos poucos, sua energia vai sendo consumida por coisas que nem estão mais acontecendo de verdade. O corpo está no presente, mas a mente continua servindo ao que já passou, ao que ainda não aconteceu, ou ao que sequer merece essa importância toda. Epicteto era direto ao dizer que devemos vigiar as impressões antes de dar assentimento a elas. Em outras palavras, antes de aceitar um pensamento, uma interpretação ou um impulso como algo que merece autoridade, examine. Isso é decisivo, porque a maioria das pessoas não examina, apenas recebe, acredita e mergulha. Recebe o pensamento de derrota e já trata como verdade. Recebe a lembrança dolorosa e já se deixa dominar. Recebe a sensação de vergonha e já conclui que há algo de errado em si. A recusa interior começa no exato momento em que você interrompe esse processo. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo. Ele voltava a mente para o que era útil, necessário e digno. Não porque não sentisse peso, irritação ou cansaço, mas porque entendia que uma mente sem seleção se torna campo aberto para qualquer invasão. E uma mente invadida perde governo, perde firmeza, perde clareza. Não por falta de inteligência, mas por falta de fronteira. Recusar interiormente não é negar a realidade. É negar ao desnecessário o direito de dominar sua atenção. Você pode reconhecer que foi ferido sem transformar isso em centro permanente. Pode lembrar do erro sem permitir que ele te defina. Pode perceber o medo sem começar a obedecê-lo. Pode aceitar que algo te abalou sem continuar oferecendo energia ao que já não te serve mais. Essa prática exige maturidade, porque o ego gosta de revisitar certas coisas. Gosta de repetir a injustiça sofrida, a rejeição, o desrespeito, a humilhação, o fracasso. Gosta porque, de algum modo, isso mantém viva uma história onde ele ainda se sente no centro. Mas viver assim é caro demais, porque cada repetição fortalece a dor antiga e enfraquece a presença atual. Cada vez que você volta sem necessidade ao que te diminui, você reabre espaço para algo que deveria estar perdendo força. Sêneca entendia que parte da sabedoria está em não se entregar àquilo que rouba paz e utilidade da alma. Isso não significa virar alguém insensível. Significa parar de ser permissivo com pensamentos que não constroem nada. Nem tudo o que aparece na mente é digno de hospedagem. Nem tudo o que é sentido merece desenvolvimento. Nem tudo o que dói precisa ser cultivado. Se você quer mudar sua vida em silêncio, precisa desenvolver esse filtro. Precisa começar a dizer não por dentro. Não vou revisitar isso agora. Não vou transformar esse erro em identidade. Não vou alimentar esse medo com imaginação. Não vou deixar essa lembrança conduzir o meu dia. Não vou oferecer mais espaço a algo que só me enfraquece. Essa recusa, repetida, limpa o terreno interior. E uma mente com terreno limpo consegue agir com muito mais força. Há uma liberdade imensa quando você entende que não precisa seguir cada pensamento até o fim. Não precisa abrir a porta para toda a interpretação. Não precisa dar mesa posta para tudo o que chega. Pode simplesmente ver, reconhecer e não alimentar. Ver e deixar passar. Ver e escolher outra direção. Parece simples, mas é revolucionário, porque interrompe o hábito de colaboração com a própria queda. E quando essa disciplina cresce, algo muda profundamente. Você se torna menos vulnerável ao passado, menos escravo da imaginação, menos frágil diante de lembranças, impulsos e cenários mentais. Sua mente começa a ganhar peso, sua presença começa a ganhar firmeza, e aquilo que antes te consumia encontra menos espaço para se instalar. É assim que a força se aprofunda, não só pelo que você faz, mas pelo que você se recusa a carregar. Não só pelas ações externas, mas pelas fronteiras internas. E quem aprende essa arte
já não é dominado tão facilmente por tudo o que tenta viver dentro dele sem merecer viver ali. Nem toda batalha merece a sua energia. Você está cansado, mas nem sempre por causa de coisas grandes. Muitas vezes está cansado porque luta demais onde não deveria lutar. Discute internamente com opiniões alheias. Tenta corrigir interpretações que não dependem de você. Reage a pequenas provocações como se fossem ameaças reais. Carrega ofensas que já passaram. Transforma atrasos em crises. Insiste em provar algo para pessoas que não estão interessadas em entender. No fim do dia, a exaustão não vem só do que aconteceu. Vem de tudo aquilo que você decidiu enfrentar sem necessidade. Existe uma diferença clara entre aquilo que exige sua força e aquilo que apenas disputa sua atenção. O problema é que, sem critério, tudo parece importante. Tudo parece urgente. Tudo parece digno de resposta. E quando você responde a tudo, perde energia para o que realmente importa. A disciplina não é apenas fazer mais. É escolher melhor onde colocar sua energia. Epicteto ensinava que devemos nos ocupar apenas com aquilo que depende de nós. Isso não é uma ideia abstrata. É um filtro prático. A opinião dos outros não depende de você. A forma como alguém interpreta suas ações não depende de você. Pequenas ofensas, atrasos, imprevistos, comentários superficiais, tudo isso pode até tocar sua vida, mas não merece governá-la. Quando você trata essas coisas como grandes batalhas, você as eleva além do que realmente são. E paga por isso com desgaste mental, emocional e até físico. Perceba como sua mente reage. Alguém diz algo e você passa horas pensando nisso. Algo não sai como esperado e você já cria uma narrativa de fracasso. Um detalhe pequeno acontece e toma proporções enormes dentro de você. Isso não é só sensibilidade, é falta de seleção, é permitir que tudo tenha o mesmo peso. E quando tudo pesa igual, você não consegue sustentar firmeza em nada. Marco Aurélio tinha um princípio simples. Se algo é externo e não interfere diretamente na sua capacidade de agir com virtude, não merece perturbação excessiva. Isso não significa ignorar tudo. Significa medir com precisão. Existem batalhas que exigem presença, ação, firmeza. Mas existem muitas outras que só pedem uma coisa: indiferença consciente. Não no sentido de frieza, mas de não dar a elas um lugar central na sua mente. Sêneca alertava que quem se envolve em tudo acaba perdendo a própria vida em coisas pequenas. E isso acontece muito mais do que parece. Você entra em conflitos desnecessários, alimenta pensamentos inúteis, responde ao que não deveria nem ter sido considerado. E enquanto isso, sua energia vai sendo consumida, não em algo que constrói, mas em algo que apenas ocupa. Ficar forte exige começar a perguntar com mais frequência: isso merece minha energia? Isso depende de mim? Isso vai fazer diferença real na minha vida? Isso contribui para quem eu estou me tornando? Se a resposta for não, então a escolha mais inteligente não é reagir melhor. É não reagir. É deixar passar. É não dar palco. É não transformar algo pequeno em algo central. Existe uma força enorme em não entrar em certas batalhas, porque isso exige controle, exige maturidade, exige domínio sobre o impulso de reagir. É muito mais fácil responder, argumentar, provar, se defender, justificar. Difícil é perceber que nada disso é necessário e ainda assim manter a postura. Difícil é escolher o silêncio onde antes haveria reação. Difícil é deixar de lutar onde o ego pede confronto. Se você quer mudar sua vida em silêncio, precisa começar a proteger sua energia como algo valioso. Não pode continuar distribuindo atenção para qualquer coisa. Não pode reagir a tudo que toca sua mente. Não pode transformar qualquer incômodo em problema central. Porque enquanto sua energia estiver dispersa, sua força nunca será consolidada. Quando você aprende a escolher suas batalhas, algo muda imediatamente. A mente fica mais leve, a irritação diminui, a clareza aumenta. Você passa a agir com mais precisão, porque não está mais dividido em várias direções. Sua presença se torna mais firme, porque não é mais puxada por qualquer estímulo externo.
E o mais importante, você começa a perceber que muitas das coisas que antes te perturbavam só tinham poder porque você dava esse poder. Não porque eram grandes, mas porque você as tratava como grandes. E quando deixa de tratá-las assim, elas perdem força. No fim, a vida sempre vai apresentar conflitos, desafios e momentos que exigem ação. Mas também vai oferecer uma quantidade enorme de distrações disfarçadas de problemas. Saber a diferença entre os dois é o que separa alguém que vive reagindo de alguém que vive construindo. Construa uma mente que não desmorona na demora. Você pode até começar forte, mas o que define quem realmente muda de vida é como você reage quando o resultado demora. Porque agir no início, quando há empolgação, é fácil. Difícil é sustentar quando nada parece avançar. Quando você faz, repete, insiste e não vê retorno imediato. É nesse ponto que muita gente quebra, não por falta de capacidade, mas por falta de resistência à demora. A mente indisciplinada foi treinada para resposta rápida, quer sentir progresso cedo, quer sinais claros, quer confirmação constante de que está no caminho certo, e quando isso não vem, começa a duvidar. Será que está funcionando? Será que vale a pena continuar? Será que não é melhor parar, ajustar, mudar tudo ou simplesmente desistir? Essa dúvida não nasce porque o processo está errado. Nasce porque você ainda depende de prova visível para sustentar sua ação. O estoicismo ensina algo mais duro e mais verdadeiro. Nem tudo que vale a pena mostra resultado rápido. Nem toda mudança aparece no tempo que você gostaria. E isso não significa que você está falhando. Significa que você está lidando com algo que exige maturação. E maturação não obedece à pressa. Marco Aurélio não vivia esperando sinais constantes de progresso. Ele se guiava por princípios. Fazia o que precisava ser feito, independente de retorno imediato. Essa postura elimina uma grande fonte de instabilidade, porque tira sua energia do resultado e coloca na execução. Você deixa de oscilar com cada avanço ou atraso e passa a sustentar um ritmo mais firme. Perceba o que acontece quando você não tem essa base. Um dia você se sente bem, vê algum progresso e se empolga. No outro, não vê nada e já se desorganiza. Sua consistência começa a depender de fatores externos, e tudo que depende demais do externo se torna frágil. A demora vira inimiga. A ausência de resposta vira motivo de desistência. E o processo, que precisava de continuidade, é interrompido. Epicteto ensinava que devemos focar no que depende de nós, e o resultado final quase nunca depende totalmente. O que depende é o esforço, a disciplina, a repetição, a postura diante da dificuldade. Quando você fixa sua mente nisso, algo muda. A demora deixa de ser um problema e passa a ser apenas uma parte do caminho. Não te desorganiza mais da mesma forma. Existe um tipo de força que só aparece quando o tempo não responde rápido. É a força de continuar sem aplauso, sem confirmação, sem sinal claro. É a força de agir com base no que você sabe que é certo, não no que está sendo recompensado naquele momento. E essa força separa quem tenta de quem realmente constrói. Sêneca lembrava que a pressa é inimiga da profundidade. Tudo que é construído com pressa tende a ser superficial, e tudo que é superficial não se sustenta. Quando você aprende a tolerar a demora, começa a construir algo mais sólido, mais consistente, mais difícil de ser perdido. Isso não significa aceitar a estagnação sem reflexão. Significa entender que nem toda ausência de resultado é sinal de erro. Às vezes, é apenas o tempo necessário para que algo interno se organize antes de aparecer externamente. E se você interrompe nesse ponto, perde exatamente o momento em que o processo começaria a se consolidar. Se você quer mudar sua vida em silêncio, precisa parar de tratar a demora como falha. Precisa parar de exigir retorno imediato de tudo. Precisa aprender a continuar mesmo quando não há evidência clara. Porque a maioria das mudanças mais importantes acontece longe do olhar, longe da confirmação, longe da pressa. Quando você desenvolve essa capacidade, algo se estabiliza. Sua mente para de oscilar com cada resultado.
Sua disciplina deixa de depender de resposta externa. Você começa a confiar mais no processo e menos na recompensa imediata. E isso cria uma consistência que poucos conseguem sustentar. Torne-se difícil de ser manipulado por dentro. A maioria das pessoas acredita que é influenciada pelo mundo, mas na prática é manipulada por aquilo que acontece dentro delas. Não é o ambiente que decide suas ações, são seus impulsos. Não é a situação que te domina, é a forma como você reage a ela. Medo, necessidade de aprovação, ansiedade, ego ferido, desejo de conforto, urgência emocional. Esses são os verdadeiros pontos de controle. E enquanto eles tiverem autoridade sobre você, sua vida será guiada de fora para dentro, mesmo que pareça que está no comando. Perceba com atenção. Você muda sua decisão por causa da opinião de alguém. Evita agir por medo do julgamento. Cede ao impulso porque não suporta o desconforto. Reage de forma impulsiva porque seu ego foi tocado. Se apressa porque sente urgência, mesmo quando não há necessidade real. Em todos esses casos, não foi o mundo que te controlou. Foi algo dentro de você que abriu a porta. Epicteto ensinava que ninguém pode te prejudicar sem a sua participação. Isso não significa que o mundo é neutro. Significa que existe sempre um ponto interno onde a influência externa encontra espaço. E esse ponto precisa ser fortalecido. Porque enquanto seus gatilhos internos estiverem desorganizados, qualquer estímulo externo terá poder sobre você. O problema é que a maioria nunca olha para isso com seriedade. Tenta controlar o ambiente, as pessoas, as circunstâncias, mas não trabalha aquilo que reage dentro de si. E por isso, continua vulnerável. Muda o cenário, mas leva os mesmos pontos fracos para o novo ambiente. E o resultado se repete. Marco Aurélio tinha consciência disso. Ele não tentava eliminar o mundo. Ele trabalhava para não ser arrastado por ele. Ele sabia que as situações continuariam surgindo, mas sua resposta poderia ser diferente. E essa diferença começa no momento em que você percebe que não precisa obedecer a tudo que sente. Sente medo. Isso não te obriga a recuar. Sente urgência. Isso não te obriga a se apressar. Sente necessidade de aprovação. Isso não te obriga a se adaptar. Sente irritação. Isso não te obriga a reagir. Existe sempre um espaço entre o impulso e a ação. E é nesse espaço que sua liberdade existe. Sêneca dizia que quem não governa a si mesmo será governado por qualquer coisa. E esse governo não vem apenas de fora. Vem principalmente de dentro. Porque se você não domina seus impulsos, eles se tornam sua autoridade. E uma vida guiada por impulsos é instável por natureza. Oscila com facilidade, decide mal, se arrepende, repete. Se tornar difícil de ser manipulado, começa com percepção. Começa com o reconhecimento de quais são os seus pontos fracos, onde você cede com facilidade, onde você reage sem pensar, onde você se perde, não para se julgar, mas para observar com clareza, porque aquilo que você não enxerga continua te controlando. Depois da percepção vem a prática. Interromper o automático. Sentir o impulso e não agir imediatamente. Criar um pequeno intervalo. Respirar. Questionar. Isso é necessário? Isso depende de mim? Isso vai me aproximar ou me afastar do que estou construindo? Esse tipo de pausa parece simples, mas é poderoso, porque quebra o ciclo de reação automática. Com o tempo, algo muda. Aquilo que antes te dominava começa a perder força. Não porque desapareceu, mas porque deixou de encontrar resposta imediata. O impulso continua surgindo, mas não encontra mais a mesma abertura. E pouco a pouco, você começa a se tornar mais estável. Se você quer mudar sua vida em silêncio, precisa parar de ser facilmente conduzido por dentro. Precisa reduzir a influência que seus próprios gatilhos têm sobre suas decisões. Precisa aprender a sentir sem obedecer, perceber sem reagir automaticamente, viver sem se entregar a cada impulso, porque no fim, a maior liberdade não é controlar o mundo. É não ser controlado por aquilo que o mundo desperta dentro de você. E quando você começa a desenvolver isso, algo se reorganiza de forma profunda. Sua mente ganha firmeza, suas decisões ganham peso,
Sua presença ganha estabilidade. E pouco a pouco, aquilo que antes te movia passa a te encontrar mais difícil, mais sólido, mais consciente, menos disponível para ser levado. E é assim que a força se consolida. Não como algo explosivo, mas como algo estável, silencioso e difícil de quebrar. Pare de tentar se sentir poderoso, torne-se confiável. Muita gente busca força como uma sensação. Quer se sentir motivado, confiante, invencível, preparado. Quer acordar com energia, agir com intensidade e terminar o dia com a impressão de que foi forte. O problema é que sentimentos são instáveis. Vêm e vão, oscilam, falham. E quando sua ideia de força depende disso, sua vida também oscila junto. Um dia você se sente poderoso, no outro se sente fraco. Um dia avança, no outro recua. Não por falta de capacidade, mas por depender de um estado que não se sustenta. O estoicismo não trata força como sensação, trata como conduta. Você não precisa se sentir forte para agir com firmeza. Não precisa estar motivado para cumprir o que decidiu. Não precisa estar confiante para continuar. O que você precisa é se tornar confiável para si mesmo. Alguém que faz o que disse que faria, mesmo quando não está no melhor estado. Alguém que não quebra a própria palavra por causa de variações emocionais. Marco Aurélio não esperava se sentir pronto. Ele se lembrava do que precisava ser feito e fazia. Essa simplicidade é poderosa, porque elimina a negociação interna. Você não pergunta mais se está com vontade. Não pergunta se está inspirado. Não pergunta se hoje é um bom dia. Você age porque aquilo faz parte de quem você decidiu ser. Perceba como sua vida muda quando você começa a agir assim. Você deixa de depender de motivação para começar. Deixa de depender de entusiasmo para continuar. Deixa de depender de confiança para sustentar. Sua ação passa a ter base em decisão, não em emoção. E isso cria uma estabilidade que poucos têm. Epicteto ensinava que não devemos nos declarar algo, mas nos comportar como tal. Não adianta dizer que quer ser disciplinado se sua ação muda com seu humor. Não adianta dizer que quer ser forte se recua diante de qualquer desconforto. A identidade não é construída pelo que você afirma. É construída pelo que você repete. Sêneca alertava que o maior erro é querer parecer algo antes de se tornar. E é exatamente isso que acontece quando você busca sentir força antes de construí-la. Você quer o efeito antes da causa, quer a sensação antes da prática, quer o resultado antes da repetição. E isso te prende em um ciclo de tentativa e frustração. Ser confiável é diferente. É menos visível, menos emocionante, mas muito mais sólido. É fazer o que precisa ser feito em dias bons e em dias ruins. É manter um padrão mesmo quando ninguém está vendo. É continuar mesmo sem reconhecimento. É sustentar o processo mesmo sem recompensa imediata. E isso tem um efeito profundo. Cada vez que você cumpre o que decidiu, você fortalece sua própria palavra. Começa a confiar mais em si mesmo. E essa confiança não vem de um sentimento momentâneo. Vem de evidência, vem de repetição, vem de consistência. Você não precisa se convencer de que é forte. Você começa a saber. Existe também uma liberdade nisso. Você não precisa mais perseguir sensações para agir. Não precisa esperar o dia perfeito. Não precisa depender de energia alta o tempo todo. Você simplesmente faz. E ao fazer, constrói algo que não oscila com facilidade. Se você quer mudar sua vida em silêncio, precisa parar de buscar intensidade e começar a construir consistência. Precisa trocar o desejo de se sentir poderoso pela decisão de se tornar confiável. Porque a força que dura não é aquela que aparece em momentos de pico. É aquela que permanece em dias comuns. Quando você se torna confiável, sua vida ganha direção. Suas ações deixam de ser aleatórias, sua mente fica mais estável e, o mais importante, você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que sustenta. O que realmente muda quando você cresce em silêncio. Quando esse tipo de transformação começa a acontecer, a primeira coisa que muda não é o mundo ao seu redor.
É o modo como você deixa de se perder dentro dele. Os problemas não desaparecem por mágica. As pressões não deixam de existir. A vida não assina nenhum acordo para ficar leve só porque você decidiu amadurecer. Mas algo decisivo acontece. Você já não reage da mesma forma, já não se entrega tão rápido, já não transforma qualquer desconforto em crise, qualquer demora em desespero, qualquer oscilação em fracasso pessoal. E isso muda a qualidade inteira da sua existência. Você começa a perceber que aquilo que antes te dominava agora encontra mais resistência. O medo ainda aparece, mas não conduz sua decisão com a mesma facilidade. A ansiedade ainda tenta antecipar o futuro, mas já não ocupa todo o espaço da sua mente. A opinião dos outros ainda existe, mas já não define seu valor. A demora ainda incomoda, mas não destrói sua estrutura. A dor ainda toca, mas não vira mais o centro absoluto da sua identidade. E isso não acontece porque você ficou frio. Acontece porque ficou mais sóbrio, mais ordenado, mais consciente do que merece entrar e do que precisa ser recusado. Marco Aurélio não buscava uma vida sem peso. Buscava uma alma que soubesse carregar o peso sem perder a forma. Essa é a mudança real. Não a fantasia de uma vida perfeita, mas a construção de uma mente mais firme dentro de uma vida imperfeita. Você começa a sair do lugar de alguém que é levado por tudo e entra no lugar de alguém que permanece. Alguém que consegue sustentar a própria postura, mesmo quando o ambiente oscila. Alguém que já não depende tanto de clima favorável, de motivação alta ou de reconhecimento externo para continuar sendo quem precisa ser. O crescimento silencioso produz sinais que quase ninguém vê no início, mas que mudam tudo com o tempo. Você se torna menos reativo, menos apressado por validação, menos vulnerável à comparação, menos disposto a desperdiçar energia com o que não merece. Sua mente começa a fazer menos barulho desnecessário. Seus pensamentos ganham mais direção. Suas decisões ganham mais peso. Sua presença ganha mais firmeza. E isso cria uma sensação rara, a de que existe, finalmente, um centro dentro de você que não precisa mais ser reconstruído toda vez que algo sai do lugar. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você para de querer controlar o que não é seu e começa a governar aquilo que depende de você. Quando essa verdade deixa de ser só uma ideia e passa a organizar sua vida, a sua relação com o mundo muda profundamente. Você para de implorar que a realidade seja diferente para conseguir seguir em frente. Para de negociar tanto com emoções passageiras. Para de tratar cada pensamento como verdade. Para de viver tentando convencer o mundo a te dar segurança antes de agir. E no lugar disso, começa a construir uma postura mais limpa, mais firme, mais difícil de ser desorganizada. Sêneca sabia que a maioria das pessoas não sofre apenas pelo que vive, mas pela forma confusa como vive aquilo. Crescer em silêncio corrige justamente essa confusão. Não elimina o desafio, mas reduz o desperdício, reduz o exagero, reduz a desordem mental. Você continua enfrentando o que precisa ser enfrentado, mas com menos teatro interno, menos fuga, menos necessidade de transformar tudo em uma crise sobre quem você é. E isso libera uma quantidade enorme de energia. Energia que antes era gasta em resistência inútil e agora pode ser usada para presença, ação e construção. Essa é a força que realmente muda uma vida. Não a força de quem parece intenso por alguns dias, mas a de quem se torna estável ao longo do tempo. Não a de quem fala muito sobre mudança, mas a de quem começa a se tornar irreconhecível por dentro, antes mesmo de qualquer resultado chamar atenção por fora. Não a de quem se sente poderoso o tempo todo, mas a de quem se torna confiável, sóbrio e consistente mesmo quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, então já percebeu o que este caminho exige. Exige parar de alimentar o que há de fraco. Exige limpar o excesso que adoece a mente. Exige agir sem esperar permissão emocional. Exige recusar pensamentos que não merecem morada. Exige escolher melhor as batalhas. Exige suportar a demora sem se desmontar.
exige reduzir o poder dos próprios gatilhos. Exige proteger o silêncio que amadurece. Exige trocar a busca por sensação de poder pela construção de confiabilidade. Tudo isso, junto, forma uma nova estrutura. Uma estrutura que não faz barulho, mas sustenta uma vida inteira. No fim, mudar tudo na sua vida em silêncio não significa que tudo fora de você será controlado. Significa que aquilo que está dentro deixará de ser tão facilmente dominado. E quando isso acontece, o mundo pode até continuar imprevisível, mas já não te encontra do mesmo jeito. Já não te encontra tão vulnerável, tão disperso, tão disponível para desmoronar. Te encontra mais inteiro, mais lúcido, mais firme, mais preparado para existir sem se abandonar. É assim que a verdadeira força aparece, não como um espetáculo, não como uma explosão, mas como uma presença